Boa noite a todos. Para nós é uma grata satisfação estar aqui de volta a esta casa que já nos acolheu. Uma questão só de apresentação inicial. Nós já estivemos colaborando aqui e sendo ajudados pela casa, um grupo de jovens. Nós dirigimos aqui o grupo da mocidade lá do Allan Kardec por 2 anos, já nos domingos, né? Nós fomos o penúltimo também, fomos da diretoria aqui da casa, né, da CERT, fomos o penúltimo tesoureiro. Nós ficamos 3 anos aí junto com o Jorge Cameu e ocupamos a parte da obra. Tínhamos muitas ideias aqui, até a palco de teatro com coxias, mas nem tudo sai como a gente, telhas diferentes para evitar o som da chuva. Então nós já estamos assim um pouco, estamos até com saudade de voltar aqui a essa casa. Existe uma coincidência que na semana anterior eu orei até aqui pela CERT, pedindo que a gente pudesse voltar, e aí fui receber o convite para vir fazer a palestra na semana seguinte. Os amigos trabalham por nós, nos auxiliam na nossa pequenez, nos dão chance de sermos úteis, mesmo com as nossas imperfeições, né, que são grandes. Então, eu fico grato aqui à casa, eu sou eternamente grato também à CERT, pelos trabalhos que aqui foram realizados. Meus 4 filhos foram também aqui evangelizados. Nós também trabalhamos no voluntariado aqui, junto com as crianças. Meus filhos guardam grata lembrança do convívio aí com as crianças, com os idosos, os funcionários. Então, quero deixar aqui registrado realmente o nosso carinho para com todos, para com a diretoria, com a espiritualidade amiga, que nos acolheu, nos deu chance de trabalhar e atuar no bem. Que a casa aqui é do bem, né? E trago também o abraço da nossa casa com a irmã, a qual colaboramos atualmente, que é o Amor e Humildade do Apóstolo, lá do centro. Sim. Nós estamos fazendo parte lá atualmente do departamento de família. Por isso o tema também, relações familiares, está dentro da nossa pauta de assuntos em que nós abordamos. Eu não trouxe aqui um pendrive, nem costumo fazer, mas depois vou deixar para os irmãos aí. Acho que está gravando, né? Então, vou deixar aqui o site amorehumildade.org.br. O nome do centro é Amor e Humildade do Apóstolo, mas o site é menor, é amorehumildade.org.br. Lá tem os links para programas que estávamos gravando, ainda estamos em uma sequência, para a Rádio Guarujá 1420 AM, que vai ao ar aos sábados, 8h40 da manhã. E lá tem vários assuntos sobre esses temas. Tem lá também relações familiares, tem sobre pais, sobre filhos, diversos assuntos sobre evangelho no lar. E depois passou a ser gravado, filmado para o YouTube. Já no YouTube tem outro nome, TV CEAHA, Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Então, mas lá dentro do site tem um link para o YouTube, onde os irmãos poderão ver complemento desse tema em programas que nós gravamos. São 10 minutos ao todo com a edição, dá 8 minutos só de conteúdo, vamos dizer assim, em que nós pensamos esses temas. O assunto família nos toca de perto desde a infância, né? Nossos avós também fizeram o Centro Espírita, também fizeram o orfanato lá na Baixada Fluminense, em Nilópolis, Nova Iguaçu. E aí nós tivemos vários momentos para lidar com esse assunto em encontro de jovens. Mas inicialmente quero sempre, como faço, registrar a fonte do nosso trabalho. É no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiramente, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, em que fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Tem a parentela corpórea e a parentela espiritual, fala também da ingratidão dos filhos. Nesses programas que gravamos para a rádio e para a internet, também fala sobre esse aspecto da ingratidão dos filhos, do laço de família. Mas não é só nesse capítulo, tem diversos outros correlacionados, outros livros também. Mas no mesmo Evangelho temos lá o capítulo 8, que fala: bem-aventurados que têm puro coração, deixai vir a mim as criancinhas. Foi o que o Cristo falou, né? Fez o convite de maneira nobre, elevada. O capítulo 10, onde fala reconciliação com os adversários, perdão das ofensas.
E a irmã, na leitura inicial, foi tocando em todos esses itens, de família, de perdoar, de se refazer com o adversário, né? Temos aqui em capítulo 12, amai os vossos inimigos, né? E o capítulo 22, não separeis o que Deus uniu, né? Lá fala então da importância de duas leis divinas, a lei do sexo e a lei do amor, e fala do matrimônio e do divórcio. E tem também no capítulo seguinte, 23º, a estranha moral sobre odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos. E como é de costume nosso também, a gente sempre faz uma leitura introdutória do que tem no Evangelho. Nosso Evangelho, na verdade, menos o primeiro capítulo, mas todo o restante tem passagens evangélicas, né? Só no primeiro capítulo é que ele não tem essa passagem inicial, mas tem lá os 10 mandamentos, que está no Velho Testamento. Os outros são passagens evangélicas e que são abordados por uma senhora irmã, que a irmã mesmo fez, por André Luiz, por Emmanuel, no Vivinha de Luz, Fonte de Luz, né? Pão Nosso. E nós agradecemos à Igreja Católica, à Bíblia, por, apesar de alguns pesares, ter preservado esse conhecimento. Temos diversos outros bons exemplos. Muitos dos irmãos espirituais que nos ditaram o Evangelho eram católicos, né? Não existia o Espiritismo. Então, a maioria dos irmãos da Pleiade de Luz, que ditou a doutrina junto com Kardec lá, Santo Agostinho, São Luís, o irmão Cura d'Ars, o Padre Vianney e muitos outros, né, que trouxeram essas bênçãos para nós. A fonte de conhecimento da vida de Jesus, da sua moral, onde é que é, de onde é que a gente retira, e diversas obras aí correlatas de Emmanuel, de Luiz e outros autores, é da Bíblia. O Pai Nosso que oramos, onde é que é a fonte, de onde que a gente retira e aprende, também dá na Bíblia. Então fica aqui a nossa gratidão, e por isso que Kardec colocou em todo o início dele, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Está lá em Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, e em Mateus, também tem Marcos 20, 21, 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles não podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, do Mestre Jesus, pois diziam que ele perdera o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele já sabia qual era a intenção que eles queriam fazer com ele, né? Arrastá-lo, achavam que ele estava se excedendo na época. E perpassando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, ou em outras traduções, de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí vem a explicação sobre a parentela corpórea e a parentela espiritual. Como eu disse, desde o tempo de jovem, a gente escutando sobre isso, a gente inicialmente ouve, depois repete, às vezes a gente não faz uma reflexão própria. Ou, como faz parte da natureza nossa, temos muito ainda por evoluir, para aprender conosco mesmo e com os próprios livros. A gente tem que ir amadurecendo e relendo, e a doutrina é evolutiva. Então a gente também vai modificando uma visão sobre certos entendimentos, né? E na época a gente era induzido a pensar que a nossa verdadeira família é a família espiritual. Então a gente olhava para a família consanguínea, a que estava em casa, já com um certo desdém. Aquela lá é onde eu vou ter problemas. Aqui é onde eu vou me dar bem, vou conviver bem. Aqui é um exercício, né? Muito bom, louvável, está ótimo, existe isso mesmo, famílias espirituais, famílias com afinidades em temas. Mas se a gente for pesar, existem famílias de criminosos, também tem afinidades, mas para o mal, para más ações. Tem a família de músicos, tem a família de esportistas, tem famílias de outros
de pintura, que se juntam também, né? Então, tem vários tipos de agrupamento por afinidade. Mas o que se refere aqui é a busca daquela afinidade espiritual para o bem, para a evolução, para a nossa moralização, para a nossa evolução espiritual. Aí, ao longo desses anos todos, nós vamos, nesses encontros, percebendo assim, puxa, mas que dificuldade a grande maioria de nós, nesse nosso mundo, tem no seu lar, nas suas relações familiares, não é verdade? É fácil falar de família? É fácil falar de relações familiares? Quem não tem, ou já não teve, e já a previsão de que a gente vai ter problemas em família. Então, devido à nossa condição evolutiva, em que nós nos encontramos, estamos ainda muito mais perto da nossa animalidade do que da nossa angelitude, mais os horizontes estão se descortinando à nossa frente e está abrindo mais visão sobre o que nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, esse universo infinito, esse Pai amoroso e grandioso, Criador da vida, fonte suprema da vida, eu chamo nosso Pai, né? Então a gente vai ficando mais gratificado e essa jornada é muito bonita. Vale a pena o esforço, o exercício, a prática, porque é só assim, teimando em ser bom, em fazer o bem, em praticar a caridade, é que a gente vai galgando etapas evolutivas, degraus, e vamos nos harmonizando. Então tem lá num programa lá que nós gravamos, e que nós citamos algumas experiências de encontros de jovens. Aí relação entre marido e mulher. Aí eu gostava muito de fazer palestra interativa, ainda tenho um pouco dessa minha mania, falar aqui parado para mim um pouco, eu gosto de falar andando, de conversar com as pessoas, anotar as sugestões. Aí, vista para formar um bom esposo. Então, o pessoal foi colocando, né? A meninada, a mulherada foi colocando. Tem que ser honesto, amoroso, simpático, trabalhador. E foi botando opção de virtude. Os homens vamos ficando meio assim, meio que pequenininho. Falei, puxa. Isso foram várias vezes, né? Aí, da mulher também, da esposa. Aí, também começaram a colocar. Aí, no finalzinho, a gente falou assim, para um bom gatepa aqui, eu tenho até que hora mesmo? Tenho até... São 6h30, 6h40. A 40 minutos que ela me deu, aí eu já estou alongando um pouquinho. Até 6h40. Então tá. Aí, falei assim, puxa, muito bom essa lista aqui de virtudes que um esposo tem que ter. É um verdadeiro Jesus. Aí eu perguntei, quem de vocês aí casa com Jesus? Era meio difícil, né? Aí a maioria ria, sabe? Assim, as mulheres riam, geralmente, né? Quem é que casa com Jesus? Aí eu brincava assim, e quem é que casa com uma Maria? Porque isso aqui também é uma Maria. Aí as mulheres paravam de rir um pouquinho. Quando a gente brincava assim, né? Porque é uma exigência muito grande, né? E nós verificamos que tudo aquilo é possível, mas tudo depende de um esforço, de um trabalho nosso. Uma coisa sim, nós colocávamos em cada uma dessas listas, e em todas as listas nós julgamos ser necessário ter. É a quebra do orgulho. Para se manter uma relação, nós temos que trabalhar muito essa é uma das chagas, né? O egoísmo e o orgulho, os maiores males da humanidade, o orgulho. Então, lá na nossa casa, também nossa casa, né? Considero isso aqui nossa casa também. Quando nos convidaram para o departamento de família, falaram assim, você é uma das poucas famílias que ainda não se separou. Eu falei, mas isso que é o item? E se eu for separado, não daria para fazer parte do departamento de família? Então nós temos ali uma apostila, que é do Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Jacupiranga, em São Paulo, quando nós também já tivemos a oportunidade de coordenar o movimento aqui da Grande Florianópolis, né, na presidência do CREA1, agora é a primeira URI, né? Nós ficamos lá 3 vezes, né? Gestões de 3 anos, e divulgamos essa apostila para formar departamento de família nas casas que não existiam ainda. Era só infância e juventude, depois juntou os DIGs, setor de infância e setor de juventude, hoje estão juntando mais ainda. É muito bom que integra. Por outro lado, diminui o número de trabalhadores. Já estou conversando com a atual diretoria, quando nós tínhamos só de mocidade,
e treinamento de capacitação para evangelizadores e dirigentes de grupos jovens, tinha mais trabalhadores. Quando tinha só setor de infância e treinavam os evangelizadores, tinha mais evangelizadores. Para a família, tem que aumentar o grupo de pais que se associam com o grupo dos filhos na evangelização infantil, mas tem evangelização que é durante a palestra, aí a palestra os pais escutam, mas os filhos ficam mais como que uma espécie de creche, que não dá uma aula completa. Então, o que eu verifiquei em alguns estados que eu já percorri, um movimento desde jovem, no meu tempo era aula de moral cristã, e a infância ia até os 12 anos, dos 12 aos 18 era pré-juventude, pré-mocidade, e do 18 ao 21 a mocidade, e depois de 21, grupo de estudo. Então, nós tínhamos essa visão de experiência que o melhor dia que funcionava era sábado à tarde, mas tem casa que faz domingo de manhã, domingo de tarde, como eu fiquei aqui. Aqui é sábado de manhã. E aqui é sábado de manhã, nossa casa está agora sábado de manhã, saiu do sábado à noite, foi para sábado de manhã, que é o espaço que tinha, para poder ampliar os trabalhos de evangelização, e ser realmente uma evangelização infanto-juvenil. Então está lá agora o grupo jovem junto, o grupo de pais e as crianças. Isso é muito bom, muito louvável, porque nós precisamos unificar sentimentos, percepções sobre a vida, e quando a família caminha nesse mesmo sentido, a harmonização é mais fácil, fazer as pazes é mais fácil, perdoar porque está lendo e tal. E nós temos uma campanha. Na nossa casa, nós esse ano desenvolvemos 4 semanas da família. Ano passado foram 2, esse ano são 4. Em maio, em comemoração ao Dia das Mães, falando só do papel da mulher perante o Evangelho, o Espiritismo e perante a sociedade e o mundo. Em agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, a Semana da Família, o papel do homem perante a sociedade, o Evangelho, a doutrina. Agora, semana que vem, vamos ter a 3ª Semana da Família, comemoração do Dia das Crianças, falando da importância da evangelização infantil, mas de segunda até sábado, menos sexta-feira que é feriado, que é o Dia das Crianças. E em dezembro vamos ter, na primeira semana, toda segunda semana, mas em dezembro é na primeira semana, para falar da importância do culto do Evangelho no lar, e de Jesus, Natal, então está tudo correlacionado. E ano que vem vamos fazer mais uma semana junto com o Dias, no início de março, para chamar para a matrícula, para integrar ao grupo de estudo, o grupo de pais, o grupo de jovens, convidar quem mora em torno da casa, na vizinhança. Esse é um trabalho que nós fazíamos também, dava muito certo. A gente se esquece de convidar e entregar um prospecto sobre o que a casa realiza na própria vizinhança. Então, para já adiantando que a hora já está avançando, nós chegamos a concluir que, na verdade, Deus não erra, né, pessoal? Se nós estamos naquela família consanguínea, tem muita razão de ser. E cabe aqui um registro de antemão. Não é questão de a gente julgar alguém, quem somos nós, né? Precisamos também. E tem gente que se utiliza muito aquela frase do Mestre Jesus, Jesus não condenou, mas também não perdoou. Ele também não foi conivente. Ele também, assim, vá, levante não só fisicamente, ela se levantou, aquela mulher, espiritualmente. Vá e não peque mais. Então também não deu assim passou a sua mão na cabeça de maneira espiritual, mas não compactuou com o erro. E ela se tornou seguidora dele até o final da sua existência, cuidando de leprosos, e aquele marido dela, que tinha abandonado naquele momento do apedrejamento, foi terminar a sua existência no escolo dela, está no livro de Amélia Rodrigues. E aí eles se perdoaram, e ela disse que eu amava mais ainda, amava como irmã, como cristã que tinha se tornado, né? Seguidora do caminho, na época não tinha esse termo cristã ainda. Mas, o que nós aprendemos então, resumidamente agora? Que a família consanguínea é também nossa família espiritual, sim. É o nosso papel transformá-la em nossa família espiritual. Se houve separação, seja onde for que nós estivermos agora, daqui para frente, melhorar a atual família, a atual relação, fazê-la procurar dar o mais certo possível. Se também não der certo, a próxima procure dar certo. Que é dos males o menor. Antes que aconteça algum problema mais grave, é preferível que haja já a separação daquilo que já está efetivamente separado, que é a questão do divórcio. Mas nós teremos que perseverar, e passa por questões práticas. Eu sempre coloco para todo mundo.
Orar. A prece é uma bênção para tudo e para todos, porque a prece nos conecta com energias maravilhosas das leis divinas que existem no macrocosmo, no microcosmo e dentro de nós. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão as leis morais, leis de Deus, leis divinas, leis perfeitas, leis de todo o tempo. São eternas. Deus é um grande conservador. Existe de todo o tempo. São boas e justas. São amorosas, são para o nosso progresso. Então, para que nós acessemos a ela através da oração e sejamos tocados em nossas mentes e nossos corações nas nossas decisões. Muitos de nós, que nos dissemos espíritas, reencarnacionistas, não vivemos assim. Nós vivemos preocupados com o dia a dia, com a nossa satisfação imediata, com o nosso físico, com a satisfação do corpo. A gente não faz um exercício de que nós estamos dentro de um processo de várias encarnações que tivemos para trás e de várias infinitas que teremos. Quer dizer, terá um tempo que nós vamos reencarnar em outros planos, vamos passar para outros planos, vamos dizer assim. Então, por que de certa dor, de certo conflito? Tem lá no capítulo 5 também, que a gente sempre cita esse capítulo para ser estudado, que fala das dores, dos sofrimentos, das aflições, existe muito dentro de casa, né? Então, umas são associadas a vidas passadas, são as expiações. Outras são provas, algumas delas nós escolhemos antes de reencarnar, para verificar como é que anda a nossa maturidade espiritual, em promover uma obra do bem, em ajudar um parente, uma causa, ou que vem até sofrendo no seu físico e continuar superando aquelas dificuldades físicas, para trabalhar o seu espírito. Todos nós somos verdadeiros diamantes, pedras brutas que estão sendo lapidadas, e as dores fazem esse buril conosco, fazem esse papel de buril, nos lapidam. A vida de relação promove essa lapidação também. Somos testados, somos verificados com a nossa resistência no bem, no perdão, no amor, na renovação, na superação. Não deu certo, eu vou reconstruir. Não deu certo, eu vou reconstruir de novo. É a nossa meta avançar, olhar para a frente e não para trás. Para o passado já tenebroso que já pertencemos, não queremos mais passar pelas mesmas dores. Temos que evoluir, avançar, né? Olhar para mundos perfeitos, mundos melhores. Como é que é a vida lá nos mundos perfeitos? A sociedade, os seus relacionamentos, né? Então, a busca de uma pureza é a que a doutrina nos inspira, de um aperfeiçoamento moral. Está lá na terceira parte também do Livro dos Espíritos, perfeição moral, onde estão as 10 leis morais. E nós sabemos de outras leis, lei de afinidade, lei de causa e efeito, ou lei de retorno, ou lei de ação e reação, ou karma, como alguns dizem. É aquilo que a gente recebe de acordo com a nossa semeadura. Colhemos aquilo que nós plantamos. Embora, se nossas normas humanas imperfeitas têm atenuantes agravantes, as leis morais também têm. Se você pega uma plantinha, vou plantar laranja, semente de laranja, vai me dar o quê? Laranja, fruto. Não vai dar maçã. Mas se eu boto ali a maçã e não cuido daquela árvore, quer dizer, eu venho para uma encarnação para melhorar e complico, gero novos problemas, trato mal, boto no alimento a planta, ela vai apodrecer o fruto, o caule, as folhas. Mas se eu cuido bem daquela plantinha, se eu boto bom adubo, boto água, e ela floresce, ela vai dar até frutos bonitos. Um aluno pode superar seu professor, não pode? Virar mestre, doutor, avançar nos estudos. A gente pode vir para a vida e evoluir até mais do que nós programamos. Também existe essa possibilidade. É mais difícil, é mais raro, mas então está nas nossas mãos modificar nosso futuro para melhor. Então, orar é um item. Dentro da oração, o que a gente recomenda de prático é cultivar o Evangelho no lar. Sozinho, com mais um, com quem puder, no tempo mais favorável para que a maioria do grupo doméstico esteja presente, preparando o ambiente com música, com leitura. Hoje tem a YouTube, televisão, que bota lá, já faz o ambiente da sala, né? Já ajuda também. Pode ser em média meia hora. Tem gente que faz em 20, 15 minutos, faz só leitura, reza e vai dormir. Não permite a conversa. Tem gente que vai fazer conversa no culto e sai briga. Então,
eu aconselho sempre fazer também reuniões familiares, para que a família se integre, conheça um ao outro, dê oportunidade de se relacionar, de saber dos seus gostos, dos seus anseios. Se não quer na hora do culto, pode fazer um pouquinho na hora do culto, pode fazer um pouquinho logo depois, um pouquinho antes. Aproveitar aquele momento para a gente conversar em família. Por quê? Porque nós não temos mais conversado, né? O Zap está ganhando da gente, é o campeão atualmente. Chegou a televisão, já tirou a atenção da nossa família. Depois veio, vamos acelerar, veio o computador, depois a internet, depois veio o Facebook, agora está o Zap aí, no celular, o Zap. E danado esse Zap, né? Nossa, a gente vê assim todo mundo, eu também me vejo nisso. Aí eu tenho que trabalhar um pouquinho e recebo 2.000 mensagens. Tem dias que fala assim, pessoal, eu preciso viver um pouco, eu não paro de olhar as mensagens, vou viver um pouco, vou comer, né? Tenho que tomar banho, tenho que relacionar, mas as pessoas têm que parar para conversar um pouco em família. E quando há a possibilidade até de ter um violão, de escutar uma mensagem do Evangelho, os mentores se aproximam da gente, nos inspiram bons pensamentos, nos inspiram a pedir perdão, a perdoar, a se auto-perdoar. São 3 dimensões do perdão. Orar, praticar o Evangelho do lar, perdoar, exercitar a caridade. Isso aqui, nós fizemos uma campanha agora sobre suicídio, não foi? Setembro Amarelo. Tivemos aí 7 palestras nesse mês, 3 gravações. No programa Nossa Casa teve 3 programas e gravamos um na TV Pedra Branca. Também pode acessar no YouTube. A moça, ela não é espírita esse programa, ela quer fazer um programa espírita lá na Pedra Branca, no bairro de da Palhoça, né? Nós fizemos também lá 40 minutos também, 45 minutos. Aí eu não sabia que o programa era tão longo, mas foi bom, né? Deu a oportunidade de a gente falar bastante coisa sobre a parte do suicídio, mas lá tem um item comum com todos, né? Que é esse exercício da caridade, de não pensar que o mundo deve girar só em torno do nosso próprio umbigo, que tem pessoas que têm sofrimento muito maior do que o nosso e estão tirando de letra, com um sorriso nos lábios, com fé no coração, pensando em Deus. Eu tive a chance de conhecer pessoas assim, numa família, os 3 com problema de locomoção, a tia na cama, a filha nasceu com paralisia infantil, já era adulta, o rapaz adulto, tinha feito 9 cirurgias nas pernas, que andava de 4, assim, depois ficou com a muleta, mas jogava bola com a muleta, pegava água com balde com a muleta, e viviam sorrindo, só tinham ali uma TV preta e branca, um armário caidinho, mas como sorriam, como achavam bonita a vida, como falavam de Deus. A gente pensa que a gente vai fazer alguma coisa, a gente recebe, na verdade. Eu guardo sempre essa lembrança deles, assim, que me dá força quando eu estou nas minhas lutas, né? Então, tem gente aí que tem cruzes maiores do que a nossa, por que pensar que a nossa é que tem que ser a maior? Aí tem aquele outro lado do egoísmo, né? Então, realmente, o egoísmo, o orgulho atrapalha a nossa vida individual e de relacionamento grupal. Se nós trabalharmos isso, e a caridade promove esse trabalho, porque a gente vê o sofrimento do outro, aí se sente útil, vê as lutas de tanta gente, faz um pouquinho pelo outro, pelo semelhante, vê que a gente aqui é útil, que a gente pode fazer alguma coisa. Eu aprendi uma história agora há pouco tempo, acho que vai dar tempo de eu contar, e tem uma poesia também no final. Eu tinha separado a opção de itens para falar de vocês sobre educação também, mas não tem uma palestra que sai igual a outra. Já fiz várias vezes isso aqui, não adianta. Eu já programei aqui para falar, já me concentrei ali fora no carro, fiquei meia hora, mas vou falar aqui então, olha só que interessante. Sobre se valorizar, sobre ser útil, sobre como trabalhar as questões de diferença de relacionamento e sobre aguardar na vida a semeadura do bem. Então eu estou estudando lá na Federal italiano, finalmente, agora depois de aposentado, eu estou estudando a língua da minha família Chambarelli, né? Todo mundo chama de Chambarelli a vida inteira, o nome de guerra, o nome de tudo. E eu não sabia nem falar italiano, fui lá estudar na Federal. E lá tem um livrinho, no 2º nível agora que eu estou, Pequenas Histórias de Amor. São historinhas de amor. Essa tem 7 páginas. Foi a última lição que nós estudamos lá. Resumidamente, era o seguinte: numa vila nasceu um menino muito feio. O nome da história: o homem mais feio do mundo. Tão feio que a própria mãe o rejeitou.
Nossa, mãe do céu, como é que pode mamãe fazer isso? Mas na história estava assim. E às vezes tem detalhes, 7 páginas, tinha detalhe, fica assim, isso aqui é verdade, mas que tanto detalhe tem aqui, parece que isso aqui é para tornar a história mais verídica, mas não importa, a lição é muito boa. Ele cresceu ouvindo que era feio e só brincadeiras, bullying, desprezo. E lá na sua fase mais adulta, apareceu uma jovem na vila que lhe pediu para ajudar a atravessar a rua. Alguém dirigiu a palavra para mim de bom modos? Ele ficou surpreendido. Por favor, pode me ajudar a atravessar? Para eu ser útil, ele só escutava crítica de todo mundo, mas ele não desistia, ele já achava inútil na vida. Aí ele deu o braço, percebeu que ela era cega. E foi atravessando e contando para ela como é que era a rua, como é que eram as árvores que tinham à frente. Falou das cores, aproveitou que ela era cega, falou do céu, e ela, vou acelerar a história, ela se encantou do modo como ele foi a conduzindo. Bom, no dia seguinte ela chamou ele de novo, para ajudar a fazer aquilo. Aí chamou ele no outro dia, e todo dia começou a chamá-lo, vamos lá, se namoraram. Pensaram em casamento, marcaram data de casamento. Mas no meio tempo, na televisão saiu a notícia da cura dos problemas que ela tinha na vista. Vários já tinham tentado e se curado. Ele me leve na capital para fazer essa cirurgia? Ele, claro, levo sim, vou levar, vamos lá sim. Ele já ficou sabendo que não ia dar muito certo para o lado dele. Está isso escrito na história, mas ele não falou nada e fez tudo para levar, levou para o hospital, fez a cirurgia, deu certo, ela voltou a ver. E na sala estavam lá os médicos, enfermeiras, e ele já estava na capital, ela estava começando a fazer coisas sozinhas, ele voltou para a vila, aquele afastamento, a distância. O que aconteceu? Ela se encantou por outro homem, chegou para ele e avisou: não vou mais casar contigo, não de manchar o casamento, porque eu estou namorada de outro homem e vou me casar com esse homem. E aí o que ele fez? O que aconteceu com ele? O que se pode se esperar de uma situação dessa? Ele agradeceu a ela. Não, muito obrigado você. Eu já sabia que isso ia acontecer. Você me fez me tornar útil, me sentir útil na vida. Ele não viu com maus olhos, viu com bons olhos, né? Tirou lição daquele sofrimento, uma alma amadurecida, já calejada na vida. O seu diamante já devia estar brilhando mais, né? Esses nossos diamantes interiores. E aí ela foi levar a vida dela. E o que ele fez logo em seguida? Na hora da peça do suicídio, o pessoal fala assim: se suicidou. Não. Ele foi procurar uma associação de cegos, porque ele calculou assim: poxa, eu fui útil, e ela gostou tanto do meu trabalho como cega, eu ajudei, lá eu vou ser muito útil. E assim fez, e assim foi. Ficou querido por todos lá da associação de cegos, porque ele narrava de maneira bela a vida, quando ele descrevia as cores, as coisas por que passava, que nem fazia lá na sua vila com as árvores, os pássaros, o que ele via no esplendor da natureza. Passaram-se alguns anos, quem apareceu por lá? Aquela jovem moça bonita, que veio falar com ele, pedir para voltar, porque estava cansada do que havia encontrado no mundo ali fora com os homens, e sentia saudade do amor que ela lhe inspirava. E o que ele fez? Ele topou. Ficaram juntos e viveram felizes para sempre. Então, muito obrigado. Tá bom, obrigado. Então, essa história para mim me tocou muito. E como ela é recente, eu estou repetindo porque é uma lição de vida para mim, né? Para nós, eu acho. Ele encontrou possibilidade de ser útil, não ficar fechado só em si. E quando a gente se percebe útil para o próximo, para o semelhante, melhor a gente se torna para a vida. E ninguém pode garantir o amanhã. Tudo que parece ser ruim, que ficou pior, pode ser renovado, pode ser superado, pode se transformar em coisas belas e úteis para a frente. Então, essa é a nossa vontade de trazer aqui hoje para os irmãos esses exercícios, né? Orar, em primeiro lugar, culto do Evangelho no lar, exercitar o perdão e trabalhar, exercitar-se na caridade. São caminhos que nos promoveram, e aquele item que eu falei, botei no finalzinho das listas do homem perfeito, da mulher perfeita, né? Trabalhar o orgulho. Isso aí é igual, temos uma jovenzinha aqui na sala, mas eu brinco com as pessoas mais adultas assim, brigar de manhã
e fazer as pazes à noite. Ah, o pessoal ri, pois é, uma coisa da nossa natureza, mas é isso. O pessoal não se pode se fechar ou achar que a vida estaciona numa desavença, num desgosto qualquer. Claro que não fazemos aqui apologia de permanecer numa relação muito grave, mas devemos insistir o máximo possível em ser úteis, porque a família é a base da nossa sociedade. Eu vi aqui, podia rapidamente, a não ser que a gente negocie o tempo aí com a semana, mas só que a educação, aqui fala na questão 784, que a maldade não aumentou. O mal é que vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Na 796, fala que na atual sociedade a severidade das leis penais não constitui uma necessidade. Aí fala assim, uma sociedade depravada, os espíritos superiores respondem, né? Certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que cortar o mal pela raiz. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão de leis tão rigorosas. Na questão 872, ela é longa, uma das mais longas aqui do Livro dos Espíritos, resumo teórico do móvel das ações do homem, fala do uso do livre-arbítrio para combater as más tendências pela educação, papel da educação e missão dos pais. Porque isso que nós falamos aqui do relacionamento de pais de marido e mulher, serve para pai e filho e entre irmãos. Fazer sua lista. Lá em casa, na nossa família, nós fazíamos avaliações todo final de ano, só que furava. Nós colocávamos ali metas para ser alcançadas na vida. O que são metas? São objetivos com prazos. Nós temos que avançar nossa vida em vários aspectos, na saúde, no físico, no cuidar da casa, do carro, metas materiais, planejamento financeiro e metas espirituais, morais. Então, onde eu vou me dedicar, qual grupo de estudo, qual trabalho de visitação ao orfanato, ao asilo, a uma creche, qual ação benéfica eu vou participar, e ainda fazemos aquela das suas próprias virtudes e defeitos. Antigamente a gente fazia na hora do defeito, saia a briga. Aí vamos diminuindo para reparar cada um no outro, menos defeitos, vamos botar 3 defeitos aqui, porque defeitos a gente via mais, e qualidade a gente via quase pouco. Aí fizemos um exercício contrário. Bota aqui 3 defeitos e 5 qualidades. Vamos chegar mais qualidades no outro. E olha que tem que fazer um esforço. Então, porque a gente tem que fazer exercício de ver o que tem de bom no outro. Mas isso serviu. E tem culturas aí do Japão que está há 25 anos com metas. O americano com 5 anos. E o brasileiro, não temos essa cultura, tem que desenvolver a cultura. Aí vão assim, daqui a um ano, vamos pegar a nossa pastinha, cada nossa pastinha com suas avaliações, vamos olhar se nós conseguimos eliminar aqui, você é meio chato, você é meio egoísta, você é aquilo, mas agora aqui, é bondoso, é caridoso. A gente encontra pontos comuns entre nós. Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser útil, quer ajudar o próximo. Então vamos nos unir no que é bom, porque imperfeições já vai ter mesmo. Então nosso segredo é a gente se unir nas coisas que são boas, valorizar o que é bom e positivo em cada um de nós. Então aqui tem vários itens que falam da educação. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu tinha separado aqui para falar com vocês uma coisa interessantíssima. Aqui fala das instituições, no último aqui, 914, vou ler aqui, porque amanhã é dia importante das eleições, eu acho que veio tudo junto. Fundando seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, fala do egoísmo, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso, a tirar o egoísmo algum dia dos nossos corações, do nosso íntimo? Olha que pergunta interessante, é a 914. Responde os espíritos superiores. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. A escala de valores, né? A matéria é importante, mas o espiritual é mais, né? Então, além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. E aqui no capítulo 18º, muitos chamados, poucos escolhidos, item 9,
tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou ler também, porque ela pensar que sou eu que estou inventando. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiam nessas palavras, nas palavras do Mestre, na sua moral, na moral do Cristo, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. Dois pontos. O vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. Então, que observemos que a educação aqui se refere, e tem outras partes que Kardec coloca também, não é só a educação intelectual, não é só de formação de livros, que é muito importante, desenvolve a inteligência, que é base para desenvolvimento moral, mas a educação de caráter, das nossas tendências, trabalhar, filtrar, melhorar aquilo que a gente traz de negativo e aumentar aquilo que é positivo. Por isso que aquelas autoavaliações está dentro do processo de conhece-te a ti mesmo, onde a gente verifica o que nós somos. Então devemos valorizar mais o que há de positivo dentro de nós, e enxergar mais coisas positivas uns nos outros. Veremos que família maravilhosa nós temos, e veremos que as outras famílias são maravilhosas também, e que nós todos pertencemos a uma grande família universal, todos filhos de um mesmo Pai. Muito obrigado a todos pela atenção, que essas energias maravilhosas cheguem aos nossos lares, àqueles que vierem em nossas lembranças, que alcancem todas as nossas lideranças políticas, religiosas, científicas, artísticas, educadoras. Vou terminar lendo a poesia, mas antes quero fazer esse registro para que essas energias que aqui recebemos e somos tão gratos possam se alastrar pela espiritualidade amiga a todo o nosso planeta e ao nosso país, que passa por uma situação tão iminente de mudanças. Que Deus e Jesus percorra e volte a pertencer a todas as nossas instituições. Carta às famílias do Espírito Casimiro Cunha, pelas mãos do querido Chico Xavier, no livro Cartas do Evangelho, nos fala o seguinte recadinho: é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surjam contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor que reforma toda a gente, recolhe-os em seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças da tua casa o instituto da afeição. Não te esqueces que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana afetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer confidência, muita vez nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças? Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto mais
teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Que esse amor nos cubra hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Vamos agradecer esse nosso irmão querido que veio aqui trazer esses ensinamentos hoje. Com certeza calaram fundo em nossos corações. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos queridos mentores, protetores espirituais ou anjo da guarda, que estão sempre presentes, nos envolvendo, nos auxiliando, nos intuindo. Queremos agradecer, rogar a Deus que possamos nos manter com essa serenidade, essa tranquilidade que esse momento que estivemos aqui refletindo, os nossos espíritos receberam. Que possamos durante toda essa semana nos mantermos em equilíbrio e harmonia. Que possamos estender também o nosso pensamento amoroso ao lar dos velhinhos, que eles também sejam amparados com toda a luz, amor, assim como o lar das crianças, a nossa casa espírita, como também lá do centro da cidade, na Allan Kardec, que todos aqueles que se encontram em seus leitos de dor, rogando o teu auxílio, que possam, Senhor, receber o lenitivo do alívio dos seus males, do entendimento, do conforto, e que possamos, ao retornar aos nossos lares, compartilhar com os nossos entes amados um pouco do que aqui recebemos, também dando a eles esta alegria que o nosso espírito recebe através dessas bênçãos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, da equipe espiritual de irmão Erasto, damos por encerrada a primeira parte da nossa reunião. Convido todos